Este episódio especial do 451 MHz tem apoio do Grupo Editorial Record. Que o Paulo Freire é um dos pensadores mais admirados e debatidos do mundo, todos já estão cansados de saber. Até o pessoal que é contra o que ele fez e continua fazendo para a educação brasileira tem que admitir. Mas você, já leu Paulo Freire? Em comemoração aos 100 anos de nascimento do autor, a editora Paz e Terra do Grupo Editorial Record traz diversos lançamentos de Freire aos leitores brasileiros. O livro Pedagogia da Autonomia, uma das obras mais importantes do pensador, com edição especial em capa dura e novo projeto gráfico, e A Palavra Boniteza na Leitura de Mundo de Paulo Freire, obra que reúne 15 artigos de intelectuais brasileiros e estrangeiros que discutem o termo boniteza na obra de Paulo Freire e em nosso contexto atual. Em outubro tem mais, com o lançamento de O Testamento da Presença de Paulo Freire e edição especial de Pedagogia do Oprimido, além de outras novidades. Mais do que nunca, é preciso celebrar o legado do nosso patrono da educação. O Grupo Editorial Record reuniu as mais variadas atividades em torno das comemorações do centenário. Acesse e saiba mais em www.centenariopaulofreire.com.br. Era uma vez um educador que inventou um método de alfabetização revolucionário. Com esse método, em 40 horas a maior parte das pessoas aprenderia a ler e a escrever. Não era mágica, era pura pedagogia, e o método fez o nome desse educador ficar conhecido dentro e fora do Brasil. É até difícil mapear todas as consequências desse salto no letramento da população. Desde o trânsito pelos códigos do dia a dia, como por exemplo poder ler o nome do destino de um ônibus, até o acesso a um universo de abstração, a culturas e modos de pensar diferentes através da literatura. Mas tem um detalhe temporal que deixa ainda mais claro o caráter revolucionário desse método no Brasil. Ele foi desenvolvido em 1963, quer dizer, mais de 20 anos antes de as pessoas não alfabetizadas serem autorizadas a votar por aqui. Essa nova horda de novos alfabetizados, portanto, era também uma nova horda de eleitores, com impacto potencial gigantesco na nossa democracia. Acontece que 63 é também o ano que precede um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil, o golpe e a subsequente ditadura militar. A história todo mundo conhece, mas nunca é demais lembrar. Os militares assumiram o poder e perseguiram o tal professor subversivo. O professor foi preso, exilado, e, apesar de tudo isso, se transformou no patrono da educação brasileira. Eu sou o Paulo Werneck e nesse episódio especial do 451 MHz a gente comemora o centenário do Paulo Freire, que acontece 2 dias depois da publicação desse episódio, no dia 19 de setembro de 2021. Quem continua nesse caminho pela trajetória desse revolucionário da educação no Brasil é a Paula Carvalho, editora da 451, que vocês já conhecem aqui do 451 MHz. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Essa é a voz do presidente Jair Bolsonaro. Essa declaração é do trecho de uma entrevista que ele deu em 2019, no primeiro ano de mandato, sobre o fim da TV Escola. Como argumento para o encerramento das atividades da emissora, ele disse que ela seguia a linha do Paulo Freire. Na visão do Bolsonaro, a TV Escola deseducava. O nosso ouvido já está meio calejado de ouvir barbaridades na voz do presidente. Mas esse ataque direto cheira a naftalina. Se hoje o Bolsonaro chama o Paulo Freire de energúmeno, os militares que invocam o saudosismo dele usavam termos um pouco mais eufemísticos, como, abre aspas, um criptocomunista encapuçado sob a forma de alfabetizador, fecha aspas. E a pergunta que fica é: por que Paulo Freire ainda incomoda tanta gente? Para tentar responder a essa pergunta, a gente precisa voltar para o começo da história. Paulo Freire, ele perturba aqueles que não querem que o povo possa criticar. Paulo Freire diz que ensinar exige criticidade. Você precisa não só entender e criticar o meu, como ensinar também o seu aluno a se entender e a ter a visão do mundo. Essa é a Lindiane Mello.
Ela é professora em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. Foi lá que o Paulo Freire aplicou pela primeira vez o método das 40 horas. E não é só uma coincidência geográfica que fez a vida da Lindjane ser tão atravessada pelo educador. Eu sou neta de Severino. Mas antes da gente conhecer a história da Lindjane, eu vou fazer um parêntese aqui para falar da importância de Angicos na trajetória do Paulo Freire. Angicos fica a 2 horas de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. É uma cidade pequenininha, com um pouco mais de 15 mil habitantes. Paulo Freire, que era pernambucano, filho de um potiguar, escolheu a cidadezinha do estado vizinho para aplicar pela primeira vez o método que ele vinha desenvolvendo. A proposta era de alfabetizar adultos em um prazo de 40 horas, utilizando o contexto em que eles viviam como objeto de estudo. Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Era literalmente ensinar com o que tinha. E o que tinha em Angicos era um pico. Para ensinar as palavras para os então estudantes de alfabetização de Angicos, os professores tinham uma ferramenta até bem moderna para a época, um projetor de imagens à base de querosene. A qualidade da imagem projetada não era lá essas coisas, mas dava para os alunos enxergarem o objeto e as letras que compunham a palavra. Na pesquisa para esse podcast, uma das imagens que a gente localizou nesses slides foi a do Pico do Cabugi. Se você é do Rio Grande do Norte, já deve estar cansado de saber que pico é esse. O Edu Araújo, um dos nossos roteiristas, que é potiguar, me contou que esse pico é tipo aquele passeio obrigatório da escola. Quase todo estudante do estado já passou por ali. Se você jogar Pico do Cabugi no Google, vai ver uma montanha pontudinha, nada demais. Mas reza a lenda na região de que era o pico, e não Monte Pascoal, que fica na Bahia, que foi avistado pelos portugueses quando eles chegaram aqui. Outra informação curiosa é que o Pico do Cabugi, geologicamente, é um vulcão que não teve força suficiente para entrar em erupção. A gente também aproveitou para checar como estava a taxa de analfabetismo em Angicos. De acordo com o último censo, de 2010, 26,18%, quer dizer, mais de 1/4 da população adulta de Angicos, não sabe ler nem escrever. Ao longo desse episódio, você vai perceber que eu não estou forçando muito a barra se eu te disser que o Pico do Cabugi, em Angicos, e a força adormecida dele tem muito do método das 40 horas do Paulo Freire. Eu já vou voltar para Lindjane Mello, mas aproveito aqui esse parêntese para contar que ao longo desse episódio a gente vai ouvir também o linguista Marcos Banho, o escritor Marcelino Freire e o Lutgardes Freire, que é filho do educador. E a gente também vai ter a participação especialíssima do jornalista e escritor Chico Sá, lendo trechos de cartas do Paulo Freire. Agora sim, de volta para Lindjane. Eu sou neta de Severino Pires e de Dona Francisca Andrade, mais conhecida na cidade por Dona Tica. Nos livros, na literatura que conta as 40 horas, o nome de mamãe aparece como Eneida, porque Freire sempre chamou ela de Eneida. Então, o nome dela é Eneida, e como ele se referia a ela como Eneida, tem alguns escritos que ela aparece como Eneida. Eneida, ou Eneide, a mãe da Lindjane, foi a única criança alfabetizada nesse método que foi desenvolvido para o ensino de adultos. Eu vou contar para vocês, então, a história do início, da mudança de vida da minha família e de uma história que mudou não só a minha família, como mais de 300 cidadãos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Entretanto, com toda a revolução, Angicos está em paz. Continua a mesma cidadezinha vendo correr o rio Pataxó, como viram antes os tapuias. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança.
Essa gravação é de um vídeo original da época, uma propaganda do SECERN, o Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte, o equivalente à Secretaria de Educação do Estado. Esse foi o único registro audiovisual da iniciativa, e ele foi pago pela Casa Civil do então governador Aloísio Alves. A propaganda, que tem o título As 40 Horas de Angicos, tem o roteiro do jornalista Luiz Lobo e foi filmada pelo cinegrafista Hélio Polito. E dispomos do método do professor Paulo Freire, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Quem era esse professor Paulo Freire do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife? Paulo Régulos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife. Ele aprendeu a ler e a escrever com os pais, à sombra das árvores do quintal da casa em que nasceu. E eu passei a conhecer intimamente os mais mínimos pormenores da totalidade do quintal grande da minha casa. O pé de fruta-pão, o vento soprando forte, fazendo gemer o galho das árvores, o canto dos passarinhos, o sanhaçu, o bentivi, o sabiá, o olha pro caminho quem vem. Com eles aprendi a ler minhas primeiras palavras, escrevendo-as no chão, com gravetos, à sombra das mangueiras. Palavras e frases ligadas à minha experiência e não à deles. Em lugar de uma enfadonha cartilha ou, o que seria pior, de uma carta do ABC, em que as crianças tinham de decorar as letras do alfabeto como se aprendessem a falar dizendo letras. Tive o quintal mesmo de minha casa, o meu primeiro mundo, como minha primeira escola. O chão protegido pela copa das árvores foi o meu sui generis quadro negro e os gravetos meus gizes. Esse é o trecho de uma carta que o Paulo Freire mandou para a sobrinha dele, Cristina. E essa carta faz parte de uma coletânea de 18 correspondências em que o educador refletiu sobre a vida e as práticas de ensino, que foi publicada originalmente em 1994 e foi reeditada pela editora Paz e Terra, que faz parte do grupo editorial Record. Depois de transformar o quintal em sala de aula, a família teve que se mudar para Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, quando ele tinha 8 anos. Aos 13, o Paulo Freire perdeu o pai e os estudos dele precisaram ser interrompidos. Ele acabou entrando no ginásio, que hoje é chamado de Fundamental 2, só aos 16 anos. E aos 20, ele conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito do Recife. Só que foi na educação que ele se encontrou. Mas antes de falar dele, vamos voltar para Angicos. Naquela propaganda do governo que a gente ouviu agora há pouco, se falava em 13 mil habitantes. Entre esses 13 mil, estavam o seu Severino e a dona Francisca, os avós da Lindy e Jane. E eles tinham uma vida bem pacata. O seu Severino passava o dia todo na roça, enquanto a dona Francisca cuidava da casa e das 2 filhas pequenas. Era uma vida de interior, sem muitas novidades. Até que um dia... Na década de 63, passou de rua a rua um jipe com um alto-falante avisando que estaria chegando na cidade aula para aqueles adultos e aqueles jovens que não soubessem escrever. E que as aulas iriam começar tal dia e que estava passando no porta a porta pessoas para fazer as matrículas, para ver quem tinha interesse. Minha avó recebeu a visita de um desses jovens e, quando foi questionada se ela era alfabetizada, ela disse que não sabia ler, que o meu avô também não, meu avô estava trabalhando. O voluntário perguntou para a dona Francisca se ela tinha interesse em se inscrever nas aulas. Ela disse que botasse o nome dela, mas que ia primeiro questionar o marido, se dava certo, combinar com ele. E foi o que ela fez assim que o marido chegou em casa da roça. O seu Severino, que não era bobo nem nada, topou de primeira. No dia 18 de janeiro de 1963, os dois partiram para a primeira aula. E eles não foram sozinhos. Como não tinham com quem deixar as 2 filhas, as crianças foram junto com os pais. A filha mais velha ficava do lado de fora, brincando com a meninada da vizinhança. Mas a Eneide, pequenininha, tinha que ficar com os pais dentro da sala de aula.
Enquanto as crianças brincavam lá fora, mamãe, por ser mais arteira, a mãe não deixava, com medo dela se machucar, correndo, brincando, botava ela no colo do papai, do meu avô, para que ela ficasse quieta. Os 3 alunos da casa foram apresentados à professora Valquíria Félix. Vovô, ele era muito apaixonado pela professora dele, por Dona Valquíria. Ele chegava cansado do trabalho, porque trabalhava na zona rural e vinha a pé, às vezes, do sítio para casa. E quando ele chegava, Dona Valquíria estava lá já esperando ele, para levar ele para a sala de aula. Não, seu Severino, hoje você não pode perder não, porque se você perder a aula hoje, amanhã já é outra coisa, vai ser mais difícil de acompanhar. Aí ele tomava um banho e ia para essa aula. A admiração do seu Severino pela professora Valquíria lembra a admiração que o Paulo Freire sentia pela professora Eunice. Assim, quando aos 6 anos cheguei à escolinha de Eunice, minha primeira professora profissional, já lia e já escrevia. Nunca me esqueço da alegria com que me entregava ao exercício que ela chamava de formar sentenças, cuja significação passávamos a discutir. Sua preocupação fundamental não era me fazer memorizar definições gramaticais, mas estimular o desenvolvimento de minha expressividade oral e escrita. Em casa, como na escolinha, eu era convidado a conhecer e não reduzido a um depósito vazio que devesse ser enchido de conhecimento. As lições da professora dele, Eunice, assim como as da professora Valquíria, duraram bem mais do que 40 horas. Tanto que a Lindjane, que nasceu 20 anos depois, se sente indiretamente aluna daquele experimento. Eu lembro de vovô falando como as aulas aconteciam. Por exemplo, ele dizia que sempre surgia uma imagem no quadro. Vou falar uma palavra que o povo sempre vem atrás de saber. Surgia a imagem da Belota. Eles iam falar, ela começava lá a juntar as sílabas e eles iam dizer, por exemplo, de onde vinha a Belota, que já era justamente as aulas de politização, por que ela era feita. E Belota nada mais é do que a varanda da rede. São os nós, os encontros das linhas no nó da varanda. Ele sempre falava que sempre começava com imagem, e das imagens iam surgindo as palavrinhas que eles iam lendo. Eu falo do jeito deles para não falar como professor. Eu gosto de contar a história do jeito que eu ouvia as palavras que o meu avô dizia. Porque a parte pedagógica a gente conhece de outras formas, mas eu acho mais interessante sempre narrado da forma como ele contava. Eu também acho mais interessante, mas acho importante também destacar por que falar do jeito deles é importante para entender o método freiriano. A escolha pela palavra belota, por exemplo, não é por acaso. Ela vem do que o Paulo Freire chama de palavras geradoras. O processo começa com o levantamento do universo vocabular dos alunos. Belota, por exemplo, mas também tijolo, povo, feira, chique-chique, salina, goleiro, tigela, jarra e bilro. O projetor a querosene era ligado e tudo isso aparecia na parede da sala de aula. A imagem de um lado, a palavra do outro. Daí então, o professor pedia para os alunos darem significado para aquela palavra dentro da realidade da turma. O que é povo? O que é belota? E tijolo? Depois disso, cada palavra geradora começava a ser estudada através da divisão silábica. E a partir de cada sílaba, a respectiva família silábica com a mudança da vogal. Em belota, por exemplo, B a ba, B é bé, B i bi, B-O-Bó, B-U-Bu. Juntando um tijolo com outro tijolo, surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bitá. Bitá ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. O projetor a querosene continua trabalhando. Sapato, sa, se, si, so, su. Voto, povo, salina, a família do V, do P, do N. Noite após noite, 1 hora por dia, aula. E é o voto. Quem vende o voto não pode mais reclamar trabalho. O candidato já pagou. Dona Maria Hermínia tem 70 anos e só agora sabe disso.
Quem vende o voto é a massa. O povo vota com consciência. Não é possível atuar em favor da igualdade, do respeito aos demais, do direito à voz, à participação, à reinvenção do mundo, num regime que negue a liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a liberdade de ser. Em mais esse trecho da correspondência do Paulo Freire, fica claro o que ele entendia como educação. Que a alfabetização vai muito além do entendimento de que determinadas letras formam determinadas palavras. E isso ele não aprendeu na faculdade de Direito. Na adolescência, ele já tinha muito interesse pela língua portuguesa. E enquanto cursava a faculdade, ele conheceu, se apaixonou e se casou com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem ele teve 5 filhos. Alguns biógrafos do Paulo Freire acreditam que ela tenha sido a grande influência para ele deixar as leis de lado e debandar para o campo da educação. A gente resolveu perguntar para alguém mais próximo dos dois para ter certeza. Meu nome é Lutgardes Costa Freire. Desde que eu nasci, eu só passei 5 anos no Recife, porque depois, em 64, a gente viajou para o Chile, né? E aí começou a época do nosso exílio. Nós ficamos no Chile 4 anos e meio, né? Até 1969. E em 1970 nós viajamos para a Suíça e moramos em Genebra durante 10 anos. Eu me formei em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, sou cientista social, tenho uma experiência na área da sociologia, trabalhei na antiga SEBEM, né, a Secretaria do Menor, na época, né, como educador de rua. O Lutgardes é o filho caçula da Elza e do Paulo Freire. Ele nasceu em 1958. Por causa do exílio do pai, ele acabou crescendo mais próximo da mãe. É o seguinte, o meu pai, no Recife, ele, quando era mais jovem, ele queria ser advogado. E ele se formou em Direito no Recife, só que na primeira causa que ele defendeu era uma causa de um credor, né, de um homem que tinha dado um dinheiro para um dentista para ele montar o seu consultório, né? Só que o dentista não pagou esse senhor, né? Então ele contratou o meu pai para ir na casa desse dentista cobrar a dívida, né? E aí meu pai foi, né? E aí quando ele chegou lá, o dentista disse, olha, eu não tenho como pagar. Você pode levar esse quadro, você pode levar esse tapete, você pode levar a minha mesa, você pode levar... Agora, minha filha que você não leva, né? Então, isso partiu o coração do meu pai. Ele disse, então, para o dentista, olha, fulano, você pode ficar tranquilo durante uma semana ou 15 dias, porque o advogado que está lhe falando agora acaba de se demitir, né? E aí ele voltou para casa e falou para minha mãe, né? Elza, eu não sou mais advogado. E aí minha mãe vibrou, porque ela era educadora naquela época já, né? Ela era professora. E ela disse, mas é realmente isso que eu queria. Você é um professor, você não é um advogado. Depois que ele se formou advogado, o Paulo foi dar aulas de português no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco, ambas em Recife. E foi aí que ele começou a flertar com a alfabetização. Eles começaram a experimentar o método Paulo Freire, como veio se chamar mais tarde, né? Naquela época não era método Paulo Freire, era só o método, né? Eles começaram no Recife a tentar alfabetizar algumas pessoas humildes nos recantos
mais pobres da cidade, né? E foram verificando que de fato aquela metodologia que eles pensavam funcionava, né? Tanto assim que meu pai alfabetizou a nossa empregada, né? Quer dizer, a minha mãe trabalhando nas escolas do Recife, né? Ela foi diretora de escola, né? Ela foi professora também, né? E claro, o Nordeste é muito machista, o Brasil é muito machista até hoje, né? Minha mãe ficava apagada em relação a isso, né? Ela era, como diz alguns analistas, uma educadora silenciosa, né? Então, isso ficou reconhecido como método Paulo Freire, né? Mas, na verdade, a minha mãe tem uma grande contribuição na criação desse método. A fama do Paulo foi se espalhando e, em 1947, ele foi contratado pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, para dirigir o Departamento de Educação e Cultura de Pernambuco. Foi ali que ele começou a se aprofundar na alfabetização de adultos. Desde então, o Paulo Freire mergulhou nessa luta por justiça social por meio da educação. Mas as ideias dele só começaram a emergir mesmo em 1958, quando ele participou do 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro. Foi lá que ele apresentou os primeiros esboços do que se tornaria o método aplicado em Angicos. O método partia do seguinte pressuposto: para ser bem-sucedida, a alfabetização dos adultos deve estar diretamente relacionada ao cotidiano do trabalhador. O adulto deve conhecer a realidade dele para poder se inserir de forma crítica e atuante na vida social e política. No método das 40 horas, por exemplo, os alunos eram apresentados a palavra povo. E entre as palavras derivadas, aquelas formadas pelas letras presentes em povo, tinha uma que começava com V: voto. Voto, direito e dever do povo. Mas só vota quem sabe ler e escrever. Estes moços estão ajudando o povo a aprender. É preciso que todos se juntem para ensinar os que não sabem. Isto é a verdadeira aliança para o progresso. Ouvindo a propaganda assim, sem contexto, pode parecer que essa parte de politização era uma coisa meio doutrinária. Mas não era, não. A fase da conscientização, ponto fundamental do método, nada mais era do que além do processo de codificação e decodificação das palavras, e abrir a discussão para os diversos temas que surgiam a partir das palavras geradoras. O homem e a mulher libertos do analfabetismo adquirem seus plenos direitos cívicos. Podem votar e contribuir para as magnas decisões da pátria. Trabalhar muito para que haja trabalho para todos, para que o progresso tenha bases sólidas, seja definitivo, sem artifícios. Sim, não se pode, nenhum cidadão consciente pode, negar a cada um desses homens, até agora esquecidos, 40 horas de ensino. 40 horas em que eles aprendem a ler e escrever e que constituem a primeira fase da sua libertação da ignorância. Assim, o objetivo da alfabetização de adultos acaba indo além e promovendo a conscientização a respeito dos problemas cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da realidade social. Pelo menos foi assim que os avós da Lindy Jane se sentiram. Eu lembro que meu avô falava sobre a aula de politização, que não era nada demais, não era para trabalhar um partido nem uma bandeira política, mas era para que aqueles alunos eles conseguissem entender, por exemplo, quanto custava o tijolo e quem era que lucrava com isso. O milheiro de tijolo, quando ele está feito, que ele é vendido, quem é que lucra com aquilo? Quantos por cento ia para o trabalhador e quantos por cento vai para a empresa que fabrica o tijolo? Isso eram as aulas de politização. Então, era levar o aluno a entender a realidade, a criticar. E essa parte, ela termina assustando. Freire, ele assusta muita gente que não quer o que minha avó chamava de massa. Ela dizia que não era mais massa, era povo. Não querem que o povo conheça, entenda, discuta, julgue e se liberte. E isso que a dona Francisca contou para a Lindy Jane não ficou só no boca a boca, não. Tá no jornal. Talvez na primeira e única vez que a palavra belota foi escrita no New York Times.
O ruído do jornal sendo aberto ficou bonitinho e tudo mais, mas os roteiristas Edu Araújo e Clara Reustab tiveram que acessar o arquivo virtual do Times para encontrar essa citação. E depois de folhearem um calhamaço de 404 páginas digitalizadas, cujo destaque era a saúde comprometida do Papa João XXIII, eles encontraram a matéria que eles estavam procurando. Com o título, abre aspas, Brasil com Z realiza campanha de alfabetização, fecha aspas, ela foi escrita pelo jornalista Juan Dionís e publicada no jornal em 2 de junho de 1963. Essa reportagem puxa uma bela sardinha para o fato do projeto freiriano ter sido financiado pelo governo americano por meio do programa Aliança pelo Progresso. E para essa matéria, o repórter conversou com 2 alunas do método, a Maria de Souza e a Francisca Andrade, a avó da Lindy Jane. Na reportagem, Juan Dionís conta que a dona Francisca escreveu uma carta para o presidente João Goulart, dizendo o seguinte, abre aspas, eu não pertenço mais às massas, eu pertenço ao povo e posso me posicionar pelos meus direitos. Senhor presidente, nós precisamos de muitas coisas, como reforma agrária, uma escola, e eu quero que Vossa Excelência coloque as leis da Constituição para funcionar. Fecha aspas. E não é que o recado chegou ao presidente, mas não foi pela carta da Francisca. Apesar do método do Paulo Freire ter sido destinado aos adultos de Angicos, uma criança também aprendeu com ele, deixando de fazer parte da massa para se tornar povo. Lembra que Eneide, mãe da Lindy Jane, ficava quietinha no colo do pai, vendo a professora Valquíria passar os slides na parede? Então, ela começou a aprender a ler, que ela também não sabia, porque estava na sala de aula vendo os adultos aprendendo, era automático. Mamãe acompanhava os pais e foi uma surpresa quando a professora descobriu que ela tinha aprendido a ler, que até então ela estava ali na sala, mas ela não era levada em consideração. Quando a professora descobriu que ela estava lendo, ela escreveu uma palavra no quadro, que a minha mãe não lembra qual foi a palavra, mas ela escreveu uma palavra no quadro e ela leu, primeiro que todo mundo. Aí a professora perguntou, seu Severino, você disse no ouvido de Eneide? Aí ele, não, eu não sei nem que palavra é, professora, ainda. Aí a professora disse a vovô, seu Severino, Eneide aprendeu a ler. Aí a partir de então ela ganhou livro, caderninho, tudo que os outros alunos tinham, mamãe passou a ter também. Quatro meses depois da experiência em Angicos, o Brasil tinha 300 analfabetos a menos e 300 eleitores a mais. E para celebrar o sucesso do método, o presidente João Goulart voou até Angicos para a cerimônia de encerramento do projeto. Quando teve a última aula, que foi a aula que o presidente veio, João Goulart, na época, disseram que tinha uma criança que tinha aprendido a ler. Aí ele perguntou se a criança estava lá. Aí meu avô botou minha mãe no braço e saiu passando entre os presentes e aproximou a menina. Ele sentou ela e deu uma caneta, tirou do bolso, com o jornal e pediu para ela ler. Ela saiu lendo, sabe? O presidente perguntou até o que ela queria ganhar de presente, o que tinha aprendido. Ela disse que queria uma bolsa para levar os livros para a escola, porque no ano seguinte ela ia para a escola. E ela, em casa, vovô já tinha comprado os cadernos, lápis, essas coisas, mas não tinha ainda a bolsa. Certamente não estava com condição na época de comprar. Aí ele fez um cheque, mas segundo minha mãe, foi um cheque bom, de um valor bom, porque deu para a vovô comprar até brinquedo, além da bolsa também. Então, ela recebeu esse presente por ter lido para o presidente. Outro aluno, o seu Antônio, também pediu para falar na ocasião. E o discurso que ele fez acabou ficando mais famoso do que a anedota da Eneide. Tá em um monte de livro a respeito. De improviso, ele disse, abre aspas, diga ao Brasil que está matando a nossa fome da cabeça. Diga ao Brasil que já tem moças e rapazes idealistas e realizadores que se dispõem a debater os problemas e se preparam para resolvê-los e acreditam nas soluções verdadeiras e têm coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil. Fecha aspas. Mas com isso, o que muda na prática? Transforma o ser, que se sente parte de algo, e o financeiro também, porque meu avô saiu da agricultura
para virar pedreiro. Em seguida, ele conseguiu ser comerciante. Houve mudança também na vida de vovó. Vovó virou costureira. Quando ela aprendeu a ler, pediu a vovó para pagar um curso de corte e costura e passou a fazer roupa lá de mamãe, da minha tia. Aos poucos, os vizinhos foram vendo, então iam também pedindo, consertando. E ela começou a ganhar um dinheirinho, já contribuir, querendo ou não, com a feira em casa, com as coisas de dentro de casa. E quando a gente vai ver a história de dentro de casa, é que a gente percebe que a alfabetização muda, transforma. A história de uma família transformada pela alfabetização, ajudando a transformar todo um ecossistema que era mantido há tempos no status quo. Ensinar a ler. Por que isso incomoda tanto? Educação para a democracia. Educação e experiência democrática. Democracia através da educação. Não há dúvida, por outro lado, de que a frase sugere outra indagação. É possível ensinar a democracia? O que significa educar para a democracia? O que fazer se a sociedade em que se trabalha como educador ou educadora tem fortes tradições democráticas? O que fazer, pelo contrário, se não as tem, mas se a educadora ou o educador, de maneira coerente, tem opções progressistas? O que significa ser uma sociedade democrática? Embalado pelo sucesso do método das 40 horas de Angicos, em 16 de julho de 1963, o governo federal do presidente João Goulart lançou a Campanha Nacional de Alfabetização. E para coordenar a campanha, criou o CCP, Comissão de Cultura Popular, sob a presidência, é claro, do Paulo Freire. O objetivo da campanha era disseminar pelo território nacional o método desenvolvido em Angicos. O Paulo Freire prepararia as bases de um amplo programa nacional, fazendo o levantamento do número e da localização dos analfabetos, e montando os cursos de preparação dos professores. Mas eu falei que o Paulo Freire prepararia, não que ele preparou. Dois meses depois do Programa Nacional de Alfabetização começar a sair do papel, em 64, aconteceu o golpe militar. E a ideia de que o conhecimento poderia ser em si algo revolucionário fez do Paulo Freire um dos principais alvos dos militares. E teve alguém em Angicos que não gostou nada de ter o projeto de educação interrompido. Meu avô conseguiu descobrir aonde a professora dele morava em Natal. Aí você me pergunta como ele fez isso, que ele disse que saiu pesquisando, lendo os ônibus devagar do jeito que ele lia, até chegar na casa de Dona Valquíria. E ele foi atrás porque ele queria saber se ainda ia ter mais aula, se ainda ia ter mais momentos. E ela pediu para que ele encerrasse esse assunto e não se falasse mais nisso. Vovô voltou arrasado para casa, porque só foi aí que ele acreditou que era verdade. Começou o burburinho na cidade de que tinha que queimar os materiais. Vovô sempre falou isso chorando. Ele nunca contou essa história sem chorar, porque ele ficou sem ter nada, nenhuma recordação. Mamãe, muito sabida, escondeu os dela debaixo da cama, do colchão de vovó e de vovô, porque vovó procurou no quarto, no meio dos brinquedos, mas não procurou debaixo da cama dela mesma. Até que um certo dia, numa faxina, os cadernos foram encontrados e também tiveram o mesmo destino. Tiveram que ser queimados. A perseguição foi tanta que o subversivo Paulo Freire foi preso por 70 dias sob a justificativa de doutrinação marxista. Solto, ele acabou se exilando no Chile, onde escreveu o famoso Pedagogia do Oprimido, e depois passou também pelos Estados Unidos e pela Suíça. Com a anistia, ele voltou do exílio em 1980, convidado para cátedras na Unicamp e na PUC São Paulo. 9 anos mais tarde, com a redemocratização, ele assumiu outro posto, o de secretário de Educação da capital paulista no governo da paraibana, Luísa Erundina, então filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 93, 30 anos depois de aplicar o método em Angicos, o Paulo Freire voltou à cidade para reencontrar os ex-alunos e para receber o título de cidadão angicano. 4 anos mais tarde, Paulo Freire morreu em São Paulo, vítima de um infarto,
deixando um legado imenso para a educação e se tornando o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa pelo mundo. Paulo Freire virou nome de rua, praça, bibliotecas, banco comunitário, revistas. Olha, eu sempre digo que quando a gente vai tratar de língua e de linguagem, é impossível não fazer uma abordagem que ao mesmo tempo é política, porque a língua está inserida na sociedade, a gente não pode separar as duas coisas, né? E a sociedade é isso que a gente vê, essa complexidade, essa dinâmica social que envolve conflitos, interesses, disputas, etc. Esse que você acabou de ouvir é o professor Marcos Banho, um dos principais linguistas brasileiros. Além de professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB, a Universidade de Brasília, o Marcos Banho tem mais de 30 títulos publicados entre literatura e obras técnico-didáticas. Mas tem uma obra especial dele que virou uma espécie de bíblia para estudantes de pedagogia, O Preconceito Linguístico. Esse livro já deu tanto pano para manga que o Marcos Banho prometeu para ele mesmo nunca mais falar sobre essa obra. Mas quando ele soube que esse não era o principal assunto da conversa, ele topou bater um papo com a gente. Desde cedo, logo que comecei a estudar linguística, essas coisas, eu me interessei também por fazer uma abordagem social da língua. Então, quando eu entrei na universidade e descobri que já existia uma disciplina chamada sociolinguística, que juntava as duas coisas, ou seja, a abordagem social e a abordagem linguística, eu fiquei muito feliz porque não precisava inventar nada. E a partir daí eu fui tentando mostrar que a língua não é uma entidade solta no universo, né? Não é aquela coisa que está fora do nosso alcance, mas que ela está profundamente enraizada na vida social. E assumi essa atitude realmente política de forma muito clara. A atitude política que o Marcos está se referindo é uma herança familiar. Assim como a Lindiane, ele também vem de uma família que precisou jogar muito conhecimento fora. Quando estourou o golpe, eu tinha 3 anos de idade. Eu sou de 61, o golpe é de 64. Então, isso provocou uma série de dificuldades para a minha família. Nós somos de Minas, mas meu pai passou no concurso do Banco do Brasil e foi lotado em Salvador. Quando nós morávamos em Salvador, e foi quando explodiu o golpe, né? E meu pai tinha uma biblioteca imensa. Ele é sociólogo de formação, marxista, então ele tinha, assim, uma ampla biblioteca de marxismo, de ciência política e tal. O Marcos Banho é considerado por muitos um acadêmico ativista, como se isso fosse um demérito da pesquisa dele, e um ideólogo político das questões linguísticas. Quer dizer, a obra dele incomoda até hoje. Mas o Marcos Banho, ele pensa tudo ao contrário. Então ele achou a mesma gramática para todos é antidemocrático, né? O certo é o sujeito gramaticalizar a fala que ele aprendeu na infância no seu bairro. Tá certo? Então você tem a gramática de Vila Nhocunyé, a gramática da Vila Maria, a gramática da puta que eu pariu. Talvez você tenha reconhecido pela voz ou pelos termos que quem está falando é o Olavo de Carvalho. E quem também se juntou a ele num tweet de janeiro de 2019 foi um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro. No post, ele definiu o preconceito linguístico como sendo, abre aspas, raiva de quem sabe português, fecha aspas. Mas voltando à infância do Marcos Banho e aos livros marxistas do pai dele. E aí surgiu aquela coisa, né? A necessidade de se desfazer desses livros. Então, ele jogou parte da biblioteca na Baía de Todos os Santos e me levava junto. A história é muito curiosa, porque eu era pequenininho, não me lembrava direito, mas recentemente ele me contou tudo. Ele pegava umas bolsas de supermercado, de papelão, colocava os livros ali e me levava, porque um cara acompanhado de uma criança pequenininha, ninguém vai suspeitar de nada, tomava a barca para Itaparica e aí, no trajeto, ele se sentava comigo bem no fundo da barca e ia jogando os livros no mar. As peripécias da ditadura, somada à influência do pai comunista, influenciaram diretamente o Marcos na obra mais famosa dele, e seguindo os passos do Paulo Freire, a mais criticada também. Esse livro, Preconceito Linguístico,
Eu costumo dizer, brincando, que ele é o meu manifesto comunista, porque realmente ele foi escrito com essa intenção de ser acessível para todo mundo, de ser o menos técnico possível, de tocar nas feridas mesmo que envolvem linguagem e sociedade. No livro, o Marcos explica que o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Não é preciso frisar que, na maioria esmagadora das vezes, esse julgamento é dirigido às classes sociais menos favorecidas, que, infelizmente, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional deficiente. É um modelo imposto por uma elite econômica e intelectual que julga se um agricultor de Angicos não sabe escrever tijolo, por exemplo. Ou se até sabe, mas troca o J pelo G. Ou que fala nós vai em vez de nós vamos. O Marcos Banho defende que, se a mensagem foi entendida, a mensagem está certa. A perpetuação do preconceito linguístico faz com que o status quo tão criticado pelo Paulo Freire e que ele tentou combater a vida toda permaneça firme e forte. De certa forma, o Marcos também desenvolveu um método de ensino que atravessa gerações, só que de pedagogos. Mas assim como o Paulo, ele tem dúvidas sobre essa nomenclatura. Numa entrevista famosa que ele deu para o Pasquim, o Paulo Freire criticou os que analisam o método dele do ponto de vista pedagógico. Ele sugere que o método deveria ser entendido como um método de conhecimento. O próprio Marcos identifica alguma semelhança entre o trabalho dele e a obra freiriana. Eu me identifico precisamente por causa desse viés crítico, né? Então, o interesse pelas camadas subordinadas, o interesse em mostrar de que maneira a sociedade brasileira é estruturada, uma das sociedades mais injustas e violentas do mundo, né? A nossa tradição, a tradição ocidental, que é toda de cima para baixo, né? Então a língua certa é a língua das pessoas que estão no alto da sociedade, a cultura que é válida é aquela que é das camadas dominantes, né? Então fazer esse movimento, né, invertido, né, começar de baixo para cima, causa espanto, causa medo, né? Porque eu acho que assim, o principal problema de posturas como a do Paulo Freire e a minha é justamente dar voz a quem sempre foi oprimido, né? E isso causa muito medo, né? Então, as camadas dominantes têm horror da ideia, né, de ver a multidão, grande maioria da população que é pobre, começar a ter ideias, a poder falar, a assumir a própria voz. E daí vem essa tentativa muito forte de reprimir isso, né? Por que o pobre assumir a própria voz e ter ideias incomoda tanto? A quem interessa reprimir o pensamento? Para tentar responder essa e outras perguntas que foram levantadas até aqui, a gente chamou um escritor que tem a prosódia como fio condutor da obra dele. O que é que acontece? Você lendo o livro, então, vocês estão vendo? O vizinho resolveu fazer aqui do lado, na parede aqui. Isso é oposição. Amigos da rádio souberam que era sobre Paulo Freire, o vizinho começou a fazer toda uma reforma no seu apartamento. Por causa do barulho, a gente teve que remarcar algumas vezes essa entrevista. Mas assim como o protagonista desse episódio, aqui também estamos falando de um pernambucano teimoso e obstinado que não se deixa silenciar. Toda hora persegue o pensamento do Paulo Freire. Ele foi perseguido em vida também, né? Ele não tinha paz em nenhum momento. E já depois de falecido, já no centenário agora, né, que a gente comemora em setembro o centenário do Paulo Freire, continua sendo perseguido, censurado. É uma coisa impressionante. É sinal de que esse cidadão comunista deve oferecer algum perigo, né, para quem está aí num status quo de privilégio. Né? Esse é o Marcelino Freire, escritor brasileiro, natural de Sertânia, em Pernambuco. Ele é autor, entre outras, da obra Contos Negreiros, que recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2006. O Marcelino tem um afeto especial pelo sobrenome compartilhado entre ele e o Paulo Freire. Todo mundo perguntava já, você é parente do Paulo Freire? Você sabe que, fazendo uma investigação bem básica, o meu pai tem, de alguma forma, uma aproximação ali de primo distante, alguma coisa é com o Paulo Freire, sim, um educador.
mas eu não avancei com isso. Eu peço que a 451 faça essa investigação minuciosa e me traga detalhes desse DNA educacional, genético e artístico. Eu estou aguardando o resultado até o final desta edição. Desculpa decepcionar o Marcelino, mas o teste de DNA não ficou pronto a tempo do episódio ao ar. A gente não tem provas, mas tem muita convicção de que os 2 freires pernambucanos dividem, se não o mesmo sangue, as mesmas crenças. A gente chamou o Marcelino para esse episódio não só pela trajetória dele de escritor e de difusor da cultura pernambucana, mas especialmente por causa de um conto de autoria dele que é a cara de tudo que a gente ouviu até agora. O Totonha. Totonha é baseado numa tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum. Não queria aprender a ler. Se dissesse Paulo Freire está ali, ela não queria nem saber que Paulo Freire poderia conversar com ela, mas ela dizia, não quero não. Porque eu perguntava, tia, por que a senhora não quer aprender a ler? Não quero não, aprender a ler não. Eu gostava da defesa que ela fazia. Aí ela dizia uma seguinte frase, capim sabe ler? O capim sabe ler é um verso do Manuel de Barros. O entendimento, volto a dizer, poético da vida, né? Sonoro. Eu provocava a minha tia, uma tia mais velha, bem velhinha já, e ela dizia capim sabe ler. Depois eu fui escrever para homenagear a minha tia Totonha. Eu escrevi para conversar, compactuar com a minha tia e tentar ouvir quais são as justificativas que ela dava para essa não leitura. Veja se não é Paulo Freireano. Na verdade, ouça se o conto Totonha não é Paulo Freireano, na voz do próprio Marcelino. Capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juiz de valor em quê? Eu não quero aprender, dispensa, deixa pra gente que é bolsa, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, tô bem, na boca do fogão é que fico. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, e o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante, aprender com o vento. Tá me entendendo? Demente como mosquito, na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome só para a mocinha aí ficar contente? Ou dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente, coisa mais sem vida, é um nome assim sem gente. Quem está atrás do nome não conta? No papel eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, me chama, apelida, vem me chamar de Totonha, Totonha, Totonha. Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Eu só quero que me deixe sozinha, eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? Entende? Não preciso ler, moça. O prefeito que aprenda, o doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. No conto, Totonha argumenta que não vai abaixar a cabeça para escrever e que quer aprender com o vento. O Marcelino leu o conto todinho aqui pra gente e tá lá no site da 451, na página desse episódio. Mas o que Totonha talvez não soubesse é que ela podia ter os 2 mundos. E é bem isso que o método Paulo Freire tentava fazer. Ensinar a ler de maneira atrelada a essa sabedoria que a Totonha fala. A sabedoria de olhar na cara da pessoa. A sabedoria de ler o mundo. Essa minha tia Totonha, sem querer aprender a ler, sem saber do método Paulo Freire, ela estava expulsando a cartilha, expulsando a burocracia, o governo, né? A politicagem. Não, eu aprendo com o vento, com a cabrita, aprendo com o sol, com o fogo. Esse é o pensamento popular, a percepção do mundo pelo que se vive, né? Não tem coisa mais
Paulo Freireana do que minha tia Totonha. Marcelino não só escreve livros, como também é organizador da Balada Literária, um evento que acontece anualmente em São Paulo, Salvador e Teresina. A cada ano, um autor é homenageado. Desde 2006, primeiro ano da festa, já foram laureados Augusto de Campos, Lígia Fagundes Telles, Laerte, Carolina Maria de Jesus, Raduan Nassar e Paulo Freire. A Balada Literária de 2019, em homenagem ao Paulo Freire, trouxe os professores e estudantes para o centro do debate. E cada mesa de conversa foi mediada por professores de escolas públicas ou por algum escritor-professor. O Marcelino contou que foi uma verdadeira celebração à educação brasileira. Uma das novidades na época, bem ao estilo do homenageado, foi levar o escritor português Walter Ungumãe para um bate-papo em Perus, um distrito da zona noroeste de São Paulo. Quer dizer, literalmente descentralizando o conhecimento. E além de ter dado voz à obra freiriana na Balada Literária, Marcelino Freire é, literalmente, a voz do Paulo Freire. Aí o que aconteceu? A editora Vozes, do Grupo Record, estava procurando alguém que pudesse gravar o audiolivro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Tentaram alguns locutores, não deu certo. A locução ficava muito embolada, pouco natural, né? E tentaram o ator com todo o seu talento, mas não conseguia aquilo que a gravação estava pedindo. Eles foram fazendo alguns testes, aí disseram, por que não o Marcelino? Porque ele não só está ligado ao Paulo Freire, como é pernambucano e lê bem. E aí vamos ver se funciona. Lá vou eu para o estúdio ler os 2 livros do Paulo Freire, né? Pedagogia da Autonomia, e o que é mais conhecido e mais difundido, Pedagogia do Oprimido. Quem sabe nós temos uma patrona da educação e não um patrono muito chato, né? Você não precisa falar quem que é, que temos até o momento. Ele vai ser mudado, estamos esperando alguém diferente. Quem sabe seja você. Essa é uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu em 2019 a Esther Castilho, uma repórter mirim que na época devia ter uns 8 anos. Ela tem um canal do YouTube, o Programa da Esther. E como você ouviu, o presidente cogita repassar o título de patrona da educação para a menina de nome bíblico. Apesar de ele dizer que não precisa falar quem é, a gente sabe muito bem que o patrono é o Paulo Freire. Esse título foi concedido em 2012, por meio de uma lei sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff. Desde 2013, quando a polarização política ficou cada vez mais acirrada, o nome do Paulo Freire começou a circular entre os bolsonaristas. O educador virou um dos inimigos públicos do atual governo e recebeu críticas do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e dos filhos do presidente, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Essa demonização nova da obra do Paulo Freire tem a ver com isso, né? Havia ditadura militar, uma ditadura declarada, que perseguiu, matou, torturou e expulsou muita gente, e voltou agora, com a eleição dessa criatura execrável, né? Todas as pessoas que pensam assim se sentiram autorizadas a falar isso. Então, a violência cultural imensa e a obra do Paulo Freire, evidentemente, vem na contramão disso tudo. Então, qualquer ideia um pouco mais democratizadora das relações sociais é imediatamente taxada de comunista. Então, qualquer tentativa que se faz, essas pessoas agora vêm e tentam combater. Elas não deixam nem que a gente discuta as coisas. Essa nova censura, essa nova condenação ao trabalho do Paulo Freire tem a ver com essa volta dessa mentalidade obscurantista e a favor da ignorância generalizada, infelizmente. Por outro lado, contrariando o presidente e o entorno dele, um outro grupo cada vez maior faz questão de reconhecer a importância do Paulo Freire, assim como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Seja carregando as frases célebres do educador em cartazes nas manifestações contra o governo, ou reeditando a obra dele para que mais gente siga perpetuando o conhecimento, que é até hoje uma referência na formação de professores. Eu cheguei a fazer licenciatura em História, fiz estágio em escola, só que nunca cheguei a lecionar. Nas aulas da licenciatura, a gente leu bastante Paulo Freire, e não tem como não aprender com ele, seja em São Paulo
ou em Angicos. As histórias que eu conheço é de mamãe contar, de vovô falar, de vovó contar. E como eu sempre fui dessas crianças que adoram ficar nos corres dos adultos ouvindo conversa de gente grande, né? Eu me recordo dele contar e de encher os olhos d'água. Parte da história sempre foi muito emocionante para o meu avô. Ele sempre contou isso. E sabe o que é mais interessante? Era que a cidade não sabia da história. Na realidade, a cidade pouco conhece a história. A gente fica assim, perplexo quando a gente conversa com algum morador que não é da educação, que desconhece a história. Vovô contava e eu ouvia, mas eu não escutava os meus colegas falarem sobre isso. Não existia na cidade fonte de discussão. Eu vim entender um pouco mais sobre isso quando eu entrei na graduação. Aí eu digo, caramba, essas histórias todas aqui gravadas na minha memória e assim, Angicos tão importante para o mundo inteiro. Aí foi fazer sentido, às vezes que a gente recebia alguém para entrevistar. A minha casa sempre foi aberta para quem precisava, entendeu? Inclusive, muito mais de jornalistas fora do país do que do nosso. Isso que a Lindiane falou faz todo sentido. A obra do Paulo Freire é muito conhecida lá fora. O livro Pedagogia do Oprimido, por exemplo, foi traduzido para mais de 20 idiomas. De acordo com um estudo feito na London School of Economics em 2016, é a terceira obra mais citada em trabalhos na área de humanas. E é também o único título brasileiro na lista dos 100 mais referenciados por universidades de língua inglesa. Voltando a Lindiane. Filha de professora, sobrinha de professora. Não teve jeito, né? Desde os 14 anos, ela já tirava um trocado dando aulas particulares para crianças. Depois buscou, que Paulo Freire não me ouça, o chamado ensino formal e se formou em letras na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, onde também se especializou. E hoje ela é professora do Estado, na mesma escola em que estudou do 5º ano até o ensino médio. Eu digo que em sala de aula eu só conquisto o meu aluno quando ele descobre que eu sou apaixonada por ele, porque é mútuo. Quando o aluno ele ama o professor, ele consegue responder, aprender, entender a atividade que você passa, primeiro porque ele lhe ama tanto que ele não quer que você se sinta mal por ele não saber. Eu queria ensinar isso, deixar como missão a importância do amar o outro, do amar o próximo, da empatia e da valorização do outro também, como eu. É por isso que eu me encontro muito dentro de Freire, porque se alguém me pergunta o que Freire era, qual era a força dele, eu digo que Freire era o amor em pessoa, sem demagogia nenhuma. Ele queria que o outro fosse bem, que aprender fosse um ato de amor. Então, ensinar é um ato de amor, aprender também. 40 horas de ensino, 40 horas em que eles aprendem a ler e escrever e que constituem a primeira fase da sua libertação da ignorância. No futuro, nossos filhos encontrarão um Brasil melhor, menos sofredor, mais rico e mais feliz. Eu queria muito acreditar nesse país da propaganda. A gente está vivendo um apagão histórico na educação no país. Alunos sem aulas há mais de um ano, 11 milhões de analfabetos no país, um ministro da Educação dizendo que a universidade é para poucos. Mas talvez o Marcos Banho ajude a gente a encontrar uma luz no fim desse túnel velho. Avanço sempre existe, porque, como dizia, né, o velho Lenin, 2 passos para trás, 1 passo para frente, mas pelo menos vai 1 para frente. Né? Então, apesar de tudo, né, a gente conseguiu furar alguns bloqueios, então alguns passos foram dados. Né? A formação das professoras e dos professores hoje já é diferente do que era antes. Nas faculdades de letras e de pedagogia, as pessoas já entram em contato com essas novas ideias, com essa visão da língua menos conservadora, menos arcaica. E a própria noção de preconceito linguístico, aí eu acho que a culpa é bastante minha, né? Sabe-se muito bem de quem Paulo Freire esteve de lado e está de lado, e todo o desgoverno que aí está, e todos esses regimes totalitários, eles não querem conversa com esses segmentos, com essas pessoas, com esses sujeitos, com essas almas em que o Paulo Freire tocava com o pensamento dele. Então, isso para mim ficou muito assim nítido, e ter atravessado essas obras do Paulo Freire, eu saí do outro lado uma outra pessoa. Esse olhar
horizontal, no sentido de que olho a olho ali, né? Não é quem está em cima, é quem está embaixo, é quem está todos ali no mesmo chão, né? Acolhidos pelo mesmo horizonte, né? E de horizonte, a Lindy Jane entende. É como escalar o pico do Cabugi para avistar um futuro. Ou pelo menos o que restar dele. Ser professor hoje é ser resiliente, resistente, incansável. Se antes da pandemia tudo isso já era real, já valia a pena, na pandemia a gente teve que se transformar, que modificar, que adaptar, não deixar que todo mundo ficasse sem educação, né? Tem uma frase muito interessante de Freire que diz assim: eu não posso ser se os outros não são. Então, como é que eu vou me considerar um ser em plenitude se do lado o meu aluno não é? Se eu não consigo levar a se conhecer, nem tirar, nem modificar a realidade dele a esse ponto. E são tantos depoimentos que a gente escuta dentro de uma sala de aula que acontecem certamente nas salas de aula do Brasil inteiro, não só na minha. De muitos adolescentes que ainda estão precisando ser, porque eles ainda não são. Cheguei, Cristina, ao fim do primeiro momento destas cartas a você. Esta é, por isso mesmo, uma carta de transição. De mim menino, de mim jovem, de mim homem. Ou também em torno de mim, de como penso, de como submeto sempre minha prática a uma reflexão teórica, de como, sem martirizar-me e punir-me, procuro constantemente ser coerente, diminuir a distância entre o que eu digo e o que eu faço. Esta é uma carta de transição. Tio Paulo. Antes de encerrar, o Marcelino Freire deixou uma tarefa de casa para os ouvintes do 451 MHz. Aliás, amigos e amigas do podcast, como era que o Paulo Freire chamaria podcast, hein? Eita porra! Vamos agora traduzir. Vamos traduzir. Podcast. Como é que ele chamaria? Nesse especial, vocês poderiam reverter tudo. Em vez de chamar de podcast, chamaria de rádio sob demanda, rádio comunitária, podcast com I no final, podcast. Eita, porque uma das falas dele é exatamente esse domínio, né, da língua americana, inglesa, sobre a nossa língua, que também portuguesa, ele já fazia discussão em relação à própria língua portuguesa, né? Eu quero saber de você a resposta para a pergunta lançada pelo Marcelino Freire. Qual nome em português o Paulo Freire daria para podcast? Quem der a resposta mais criativa, na opinião da equipe da revista, ganha os livros Pedagogia da Autonomia e o inédito A Palavra Boniteza na Leitura de Mundo, do Paulo Freire, que foram publicados pela editora Record. Para participar, é só publicar sua resposta no Facebook, no Twitter ou no Instagram com a hashtag Desafio Paulo Freire, marcando o perfil da 451. A arroba é a mesma, @451 por extenso. Pode ser um texto com até 100 palavras ou um vídeo de 1 minuto. Mas atenção, a promoção vale para as respostas recebidas até o dia 12 de outubro. No dia 22 de outubro, a gente vai anunciar o ganhador nas redes da 451. E assim, a gente chega ao final de mais um episódio especial do 451 MHz. Você pode ouvir os outros episódios da coleção Narradores do Brasil sobre Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles e Nelson Rodrigues no site da 451 ou no seu tocador preferido. Eu sou Paula Carvalho. Esse episódio especial narrativo do 451 MHz teve coordenação do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Clara também fez reportagem e assina o roteiro com o Edu Araújo. O tratamento de roteiro é da Paula Scarpim, da Rádio Novelo, e da Paula Carvalho, aqui da 451. A direção de locução é da Gabriela Varela. A montagem é da Cláudia Holanda e a sonorização é da Júlia Matos.
A música tema do 451 MHz é obra do Guilherme Granado e do Mário Cap. Esse episódio teve trilha adicional composta pelo Daniel Lima Verde. A arte desse episódio foi feita pelo Rafa Campos Rocha. A finalização e mixagem do programa são do João Jabassi, e a coordenação digital é da Juliana Jäger. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. As gravações para esse episódio foram feitas com o apoio do estúdio Tirano Som. A leitura de trechos das cartas do Paulo Freire foi feita pelo escritor Chico Sá, a quem a gente agradece efusivamente. Os áudios que foram ouvidos neste episódio são da TV Band, do Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte, o CCERN, e os canais do YouTube Atinente e Programa da Esther. E eu também queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurso Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldin, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Priscila Osório Cortes, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tolinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Júlia Guarira, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Paula Juchen, Suzana Jung, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savai Martini, Francisco Mastro Pietro, Valéria Midena, Regina Morel, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Tomás Pereira, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janis Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Admira Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra, Tony Xavier. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.